Paz e luz, muita paz e muita luz na tua vida, na minha vida, na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade a essa temática, né, divórcio, preste atenção na primeira parte, na segunda, na terceira. No final daremos a conclusão, né, de tudo. Então houve os primeiros comentários. Este comentário que eu estou falando é a segunda parte, onde iremos falar sobre os conflitos e a história e a cultura. Desde que Adão e Eva caíram e admitiram o sistema do bem e do mal neste planeta que nos pertence, conflitos entre homem e mulher, entre pai e filhos, né, entre filhos e pais, sempre houve, sempre haverá. E também existe algo cultural, o que hoje é tido como super normal, antes era coisa terrível. E vai mudando as coisas. O que é hoje coisa terrível, antes era coisa normal. Então Deus também leva em conta a crença e a cultura pessoal. Voltando para o tempo de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo veio a esse mundo, nosso mestre todo-poderoso, a cultura do casamento era totalmente diferente da nossa hoje. Exemplo da cultura do casamento é que o homem podia casar com mais de uma mulher. Era a poligamia. Pouco se fala nisso, né? Mas a poligamia entre os judeus eram permitidos. E os nossos patriarcas tinham mais de uma mulher, o que hoje seria um escândalo muito grande se um pastor ou um irmão evangélico decidisse ter duas esposas. Mas na época de Jesus Cristo, a poligamia era admitida e era lei. E quando Jesus Cristo falou sobre o adulterar, que só poderia repudiar a esposa se adulterasse, naquela época, só que podia repudiar era a esposa, aliás, era o marido. E a cultura era totalmente diferente. Além de ter uma ou duas ou três esposas, o marido também às vezes passava a noite no cabaré e voltava de manhã com cara de mal, mandando ela fazer a comida e ela tinha que fazer. Então temos que observar o aspecto cultural, que naquela época de Jesus Cristo, a mulher que era repudiada, o seu destino era ser puta, era ir para o cabaré, era ser desprezada, virar mendiga, porque ninguém queria de volta. O pai não recebia por causa das outras irmãs que são virgens. A mulher, depois que perdia a virgindade, ela só tinha valor se ela tivesse um homem. Se ela não tivesse um homem, então ela não tinha valor nenhum. Escapava as viúvas que tinham filhos, porque as viúvas que não tinham filhos eram pior do que uma vaca, do que um boi. Era a cultura da época. A moça sem virgindade, ela valia menos que uma cachorra. Isso na época de Jesus. Se eu disser há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, era quase do mesmo jeito aqui no Brasil, né? Não era à toa que tinha muitos comentários, fulana se perdeu, a filha de cicrana se perdeu, ah meu Deus, está perdida, né? E hoje a cultura mudou totalmente. Hoje ninguém se perde mais, né? Mas vamos voltar aos aspectos culturais da religião. Na época de Cristo, o homem podia casar com mais de uma mulher, né? Desde que tivesse dinheiro para casar. E também era comum um homem de 30 a 40 anos casar com menina de 12 anos. Geralmente naquela época o pai casava a filha assim que ela fazia a primeira menstruação. Assim que ela tinha a primeira menstruação, na segunda o pai já estava entregando a filha para o pretendente. Toma, leva, né? Aí o cara, se fosse hoje, o cara dizia, não, é pedofilia,
não sei o que ela lia, mas na época tudo indica que Maria, mãe de Jesus, era uma mocinha de 12 anos e José um homem de 40 anos, a tal ponto que Maria fica viúva. Por que, pastor, Maria ficou viúva? Porque você vê Maria atrás de Jesus por tudo quanto é canto, mas não vê José. E na época era indecente a mãe seguir o filho, deixando o pai só. Maria teve vários filhos, filhos na carne, né, com José. E esses filhos, Jesus era o primeiro. Então Jesus assumiu a casa até os 30 anos. E por isso que Jesus Cristo começou o ministério dele depois dos 30. Ele apareceu com 12, José ainda estava vivo, ele com 12. Depois José não aparece mais. Então tudo indica que José morreu. Maria ficou viúva, porque Jesus Cristo na cruz do Calvário, empendurado na cruz do Calvário, olhou para Maria e olhou para os discípulos e disse: eis, discípulos, aí a vossa mãe. Aí olhou para Maria e disse: eis aí vossos filhos. E antes de morrer, ele se preocupou com a mãe, que era viúva. Então vamos lá. Então a família, a estrutura familiar de casamento da época de Cristo era totalmente diferente da de hoje. O filho trabalhava para o pai até os 30 anos ou até ele morrer. A filha era casada antes mesmo de virar moça. O pai oferecia, desposava ela. Rapaz, minha filha está com 10 anos, com quem eu vou casar ela? E a guria: ei, vem cá, Antônio, tu tem quantos anos? Eu tenho 40, daqui a 5 anos tu tem 45 anos. Tu quer casar com minha filha? Daqui a uns 2 anos ela já está pronta. Não quero. Pronto, casou. Quando a menina menstruava: mãe, eu menstruei. No outro mês: vem cá, pode levar. E aí se casava uma menina muito bestona, né, com um homem mais velho, geralmente com estrutura, ou seja, com dinheiro, para se criar filhos. Essa estrutura de casamento deu certo por muito tempo, né? Porque um homem mais velho, ele sabe comprar, ele sabe vender, ele já tem uma profissão definida, né? Ele já tem uma estrutura. E também a questão da poligamia. E nós, evangélicos e católicos, não mexemos nisso, né? Só encontramos uma parte na Bíblia, no Novo Testamento, que é que o presbítero seja marido de uma só mulher, né? Para mostrar que é um homem dado a Jesus Cristo, presbítero. Mas na época de Jesus Cristo era comum o marido vir com suas 2 mulheres. Não era indecente, não era suruba, era uma coisa cultural. Lembra que o pai Abraão teve 2, Jacó teve 2, fulano de tal teve 700, né? Exagerou demais, não foi? Haja dinheiro para manter. Mas as mulheres se mantêm sozinhas, ela traz a sorte. É o mistério das mulheres. O pessoal fica: pastor, o senhor não vai gravar não sobre o mistério das mulheres? Vou gravar sim, para que o som não esteja atrapalhando. Mas vamos lá. Então, sempre houve conflito e sempre houve divórcio. Divórcio feito por debaixo dos panos e divórcio que envolvia guerras, como Troia, né? E Cavalo de Troia, né? Essa história toda. Os gregos e os troianos, né? Então, o cara foi lá e pegou a mulher de Miquelau. Miquelau disse: não, vai ser assim não, guerra. E morreu um monte de gente por causa de uma mulher só. Milhares de homens morreram na espada, todos se matando, um enfiando a espada no bucho do outro por causa de uma mulher. Então, aspectos históricos. A história mostra que sempre houve divórcio, queira a igreja ou não. Em Israel, o divórcio era permitido demais, mas só poderia ter o divórcio se houvesse uma carta de divórcio. Ou seja, a pessoa que está se separando daria à esposa uma carta assinada dizendo por que está separando. Eu estou separando porque ela não sabe fazer miojo. Ela não consegue fazer um miojo bem feito. Então, por isso estou me separando. Também se separava por qualquer coisa. E geralmente essa mulher se lascava todinha na vida. Porque mesmo ela com essa carta, o cara que ia receber ela, se recebesse, ia ainda ficar desconfiado. Será que foi um miojo ou foi um chifre? Né? Então, na época de Cristo Jesus, ele mostrou que havia uma bagunça. E além dessa bagunça,
havia muitos prejuízos. Porque uma mulher que sai de casa com 12 anos, 11 anos, e vai e fica com um homem, e quando ela chega a 20 anos, a 30 anos, esse homem despede ela, nem direito a filhos essa mulher tinha. Ela não tinha direito nem a filhos. Então essa mulher ia morrer mendiga, ela ia morrer à míngua, ela ia para um cabaré. E Cristo sabia disso. Então Cristo colocou o limite. Você só deve divorciar da sua mulher se ela tiver relações sexuais ilícitas, ou seja, se ela adulterar. E ele falou para homens. Se nós fôssemos seguir ao pé da letra, então só homens poderiam fazer isso, né? E na época, lembrando, até 1940, mesmo no cristianismo, era comum demais, né? Hoje, se a mulher pegar o marido olhando para a bunda da outra, ela já pega o divórcio. Eu quero o divórcio, você está olhando para aquela mulher da bundona ali, eu quero o divórcio. Mas antigamente, no passado bem recente, tomara que o vento não esteja atrapalhando, mas não está atrapalhando não, em nome de Jesus. O cara ia pro cabaré, passava a noite todinha e chegava em casa e dizia: mulher, bota um café bem forte pra mim que eu tô com dor de cabeça danada. Pega essa roupa suja, me dá uma roupa nova e bota aí um pirão de cabeça de galo pra eu ficar forte, porque eu rapariguei demais. Aí a mulher: sim senhor. Ô bicho safado, vai menina, ajeita ali a roupa do teu pai. Até 1950, 60, isso era comum demais. O cara ia pra missa, da missa o cara ia para outros lugares. Mas na época de Jesus, voltando 2000 anos atrás, a coisa era mais legalista, porém havia a poligamia e a mulher, ela tinha voz. A voz da mulher, ela só pegava força quando ela dominava o homem. Mas se ela não dominasse aquele homem, ela e uma cachorra latina era a mesma coisa. E na época de Jesus também se trocava uma mulher por uma vaca. E além disso, tinha cara casada com 3, 4 mulheres e usava uma para ganhar dinheiro. Rapaz, eu casei com essa mulher lindona. Ei, eu tô querendo comprar esse jumento teu aí. Quanto é esse jumento? Esse jumento é caro, rapaz. Mas tu dorme com minha esposa. Aí outra coisa. Você dorme com minha esposa e me dá o jumento. Pronto. Né? E isso acontecia no Velho Testamento, na época do Velho Testamento, muito, e Deus não gostava, e Deus repreendia. E dizia: a tua mulher seja como um poço particular, só para ti, somente só para ti. Então esta questão de homem, mulher, marido, esposa, ela também abrange a área cultural. E as culturas mudam muito. Hoje a nossa cultura é totalmente distante daquela cultura de Cristo Jesus, naquela época que Cristo Jesus falou sobre o divórcio. Sempre houve separação, mas sempre quem sofreu mais nessas questões sempre foi a mulher, né? Principalmente quando ela saía de casa agarrada com sua boneca, e depois de 12 anos, ela com 25, 26 anos, ela era rejeitada pelo marido, tinha que deixar os filhos em casa, e ela ia não sei para onde, fazer não sei o que, e era desprezada. Muitos morriam, né? Então o divórcio também tem essa questão cultural que a Bíblia respeita. Você não vê Jesus Cristo falando: você só pode ter uma esposa. Mas Israel tinha a poligamia. E o cristianismo não admite por causa da questão do presbítero, que deve ser marido de uma só mulher. Homem e mulher, ou homem e mulheres. Na época de Cristo havia uma lei, e uma lei severa. Era uma sociedade totalmente patriarcal, mas nós sabemos que no fundo, esse mundo sempre foi dominado pelas mulheres. As mulheres dominam o homem domina o mundo, né? Então, essa questão de divórcio sempre houve, questão cultural. Hoje, atualmente, o divórcio virou uma zorra, e às vezes se troca de marido como se troca de camisa. Deus quer que a pessoa case para viver na alegria, na tristeza, na doença ou na saúde, até que a morte se separe.
É a ordem de Deus. Mas nesse meio tempo, como sempre houve no passado, há atropelos, intervenções de demônios, intervenção de erros, que todos nós podemos errar, todo ser humano pode errar. E Deus não vai fazer você morrer no erro. E tem uma parte na Bíblia, onde a Bíblia diz que nós não fomos chamados para ser escravos. Se a pessoa não quer conviver com a gente, porque não aceita um marido cristão ou uma esposa cristã, então deixe ele embora. Só que Paulo não falou no caso que a pessoa deixe embora e fique sozinha, né? No passado, Paulo falou, né, para que não se abrase e não arde desejo, é melhor que cada mulher tenha seu marido e cada marido tenha sua esposa. E a coisa melhor que existe é o amor no casamento, na união. É o amor. A família, quando ela desmanchar, a sociedade toda desmancha. Porque a família é a célula mãe. Independente da nossa cultura, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, ou lá na cidade de Chiquinho, sempre haverá um homem e uma mulher tentando viver, ser feliz e enfrentar esta vida. Mas se esse homem e essa mulher, por algum motivo, houve falhas, houve erros, e houve uma separação, estarão eles errados se procurar outro companheiro? Estará ela errada se procurar outro companheiro? É um assunto polêmico, né? O que é que Deus acha disso? Né? Porque todo mundo tem uma desculpa. E geralmente todo mundo é advogado de si e juiz dos outros. E sempre quem está errado é o outro. Nós esquecemos que temos uma grande parcela de erros. Aí envolve culturas, princípio de família, abandono de filhos, criações erradas, espíritos hereditários. E tudo isso gera problemas. E quando se há problemas, o que fazer? Né? O que fazer? Será que a pessoa deve lutar até... Tem gente que luta até o fim, mas o outro não quer. O outro não quer. Se o outro disser, olha, eu fico com você, se você se arrastar pelo chão com a boca na terra, ela se arrasta. Ela se arrasta, ela não conta nem uma nem duas vezes não. Mas às vezes o cara não quer. Às vezes a mulher não quer, ela quer outro. Né? E aí, o que fazer? Vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. Mas é tão fácil a gente mandar os outros para o inferno, né? É fácil demais. Ruim é mandar os filhos ou algum parente para o inferno, né? Eu peço a Jesus Cristo que ilumine os nossos pensamentos, para que tenhamos um esclarecimento da Bíblia, de Deus, da vontade de Deus a este assunto. Esta parte que eu falei, trata-se da parte cultural. Trata-se da parte do cheiro do pano do café, né? Que é a cultura. Você bota o café no pano, coa, e o pano do café deixa um pouquinho de cheiro dele no café. Então todos nós temos uma cultura e deixamos no que fazemos, seja o que for, um pouco dela. A nação de Israel, ela foi bendita em nos deixar a lei de Deus. Mas também tem algumas partes que são polêmicas, mas eu não quero viver em polêmica. Você quer? Não. Eu sou convidado demais para dar palestra sobre coisas polêmicas. Eu não vou. Eu quero palestra para mudar a vida. Eu quero palestra para o cara que está lascado se levantar. Eu quero palestra para aquela mulher que está chorando porque foi abandonada pelo seu esposo, para ela se levantar e ser feliz novamente. Quantas no nosso ministério não aconteceu? Com essa questão de casamento, tem muito a ver com a cultura, e Deus observa e respeita a cultura humana. E às vezes a pessoa diz, isso é do diabo, até que aconteça na vida dele. Aí quando acontece na vida dele ou de um filho, aí ele muda de opinião. Mas qual é a opinião que deveríamos ter? Será que uma mulher abandonada, chutada, pisada, humilhada,
ela não tem direito de amar novamente? Ou devemos cair naquela hipocrisia dos crentes antigamente, que quando a esposa separava do marido, que não aguentava mais, o marido ficava orando para ela morrer, porque ele só podia casar com outra se ela morresse. Então ele orava para ela morrer. Será que isso é cristianismo ou macumba? Né? Então, aquele caso que a própria mulher adulterou, pastor, eu adulterei, eu caí, ele não me quis mais, a gente brigou muito, eu apanhei, e eu me arrependi, não fiquei nem com a pessoa que eu adulterei. E pastor, o que eu devo fazer, pastor? Eu sou 9, eu tenho 28 anos, eu tenho 25 anos. E agora, pastor, o que eu vou ficar fazendo, olhando para, assistindo Faustão? É para você que essa palestra serve. E para você que é bem casado também. Para que você tenha uma ideia, não para separar, mas para você ter uma ideia para orientar alguém que procurar você. Ô, irmã Chiquinha, eu sou separada há 23 anos, o que eu devo fazer? Ô, irmã Chiquinha, me ajuda aí. Se eu me casar de novo, eu vou estar adulterando, né, irmã Chiquinha? Tem ali, ó, Toninho tá doido para casar comigo, mas se eu casar com o Toninho, eu adultero, Deus quer que eu fique só. Vamos para a terceira palestra. Nessa palestra, recapitulando, aprendemos que a época de Cristo Jesus, a cultura era muito diferente. Muito mesmo. A tal ponto de casar meninas de 12 anos com um homem de 40 anos. A virgindade era a perca do valor da mulher. A mulher perdia a virgindade, não era mais nada, para chamar mais para nada. Era. Uma vaca valia mais do que essa mulher. Na época de Jesus também, o homem tinha mais de uma mulher. Então era a poligamia hebraica. Poligamia hebraica. Os hebreus eram poligâmicos. Hoje eles não são mais, né? Não sei se na Israel se continua algum grupo, né? Mas na época eram poligâmicos. Podiam ter 2, 3 mulheres, depende do carvão do cara. Terceiro, aprendemos que o homem desprezava a mulher por qualquer besteira. Se ele pegasse uma briga com ela, ele dava uma surra nela e mandava ela embora com os panos de bunda. E essa mulher saía de casa com 10, 12, 11 anos, 12 anos. E essa mulher não sabia fazer nada na vida, a não ser ser esposa. E não tinha nenhum mecanismo que absorvia essa mulher para ela voltar a ser cidadã. Ao contrário, tudo era para rejeitar essa mulher, que essa mulher desaparecesse, morresse. Era uma desgraçada. Então Cristo Jesus, ele queria que a pessoa honrasse a mulher. Porque às vezes as mulheres viviam 20 anos com o cara chutava ela, né? Ela tinha 2, tinha 3. Chutar essa daqui, pouco me importa. Eu tenho Joana, Severina, eu tenho Cicrano, não tô nem aí. Então olhamos, observamos a parte cultural. Hoje a cultura está totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Cultura hoje, a mulher hoje tem muito mais força até do que o homem. E quando ela separa do homem, tem algumas que levam até a cueca. Leva até a cueca do cara. Outras não. Mas ainda, mesmo com essa tecnologia judicial tão grande que nós temos hoje, ainda existem mulheres que morrem do coração porque foram abandonadas pelo seu grande amor, outras que adoecem, né? Esse mês eu tratei de uma que morreu, deu um derrame cerebral e ela foi embora. Ela amava tanto o cara, e o cara deixou ela mesmo na hora que ela deu câncer. Ela não morreu do câncer, ela morreu de derrame, né? De saudade. Mas bem, gente, a cultura hoje é totalmente diferente. Hoje você não liga se a mulher teve 2, 3 companheiros, se ela já foi casada, é divorciada. A mente do povo mudou totalmente. Questão de virgindade não existe mais. Dá até medo o cara chegar. Essa mulher tem quantos anos? Tem 25 anos. É virgem? É. Será que ela não gosta da fruta? Será que ela é meia João? Então, a cultura mudou demais, né? Mudou muito. Mas o evangelho não muda, pastor, porque o evangelho. Aí a cultura, a forma de ver o evangelho também muda, né? Antigamente, se uma crentinha fosse no salão de beleza, ela era expulsa da igreja. Eu conheço moça que foi expulsa da mocidade porque não era virgem. Conheço moça que foi expulsa da mocidade porque não era virgem.
Hoje as menininhas tudo na praia com batom, com brinco, ninguém nem liga, o pastor acha bom. O pastor recebe o WhatsApp, pastor, está aqui, nós estamos aqui na praia. Olha aí fulana de fio dental. É, a coisa mudou muito. Mas será que Deus puniria uma pessoa que sofreu uma tragédia? Que o divórcio é uma tragédia, a separação é uma tragédia. Ou diria para ela, fica na tua, olha para cima, assiste o Faustão e pronto, fica na tua aí. Qual seria, como teólogo, como pastor, como é que eu traduzo, ou se deve traduzir a vontade de Deus nesta situação? Vamos para o nosso próximo comentário. Não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se não ouviu a primeira palestra, escuta a primeira, essa segunda e a terceira. Paz e luz em tua vida, muita paz e muita luz. E o Deus de paz abençoe a todos.